E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui nessa terça-feira, dia 18/6, para produzir aqui mais um vídeo de fechamento. Conversar sobre o mercado no pregão de hoje, nessa terça-feira, que entregou aí uma defesa compradora, uma bela de uma defesa compradora, entregou um belo do movimento comprador. Foi aí o principal movimento do dia, esse movimento da compra, mas também tivemos trades na ponta da venda aqui, sendo bem legais e possíveis. A movimentação aqui foi bem legal para esse índice, foi muito legal também para o Dolinha. Vamos visualizar juntos aqui dentro do operacional, dentro da metodologia Oliver Velez aí, que é a que eu opero. Vou passar aqui a minha visão gráfica aqui do movimento de hoje. Já deixa o dedo no like, já se inscreve aqui no canal. Se você não recebe aí os meus vídeos de fechamento e você já é inscrito, dá uma olhada aqui ó, no sininho aqui embaixo do vídeo. Seleciona todas as notificações que assim que eu subir esses vídeos você vai ser notificado e você já vai poder assistir aí em primeira mão. Bom, pessoal, vamos mapear esse índice aqui. A gente já vem aí antecipando do pregão de ontem, uma região de alvo aqui no 120,402, que é alvo do nosso gráfico diário. Se você não acompanhou aí o vídeo de fechamento de ontem, a gente pegou essa região aqui gráfica, onde a gente tem essa máxima do candle 88 com a mínima do candle 75 espelhada para baixo. Então, o movimento espelhado para baixo desse A aqui, ó, rompido, a gente tem alvo no 120,402. Foi a região que a gente já cravou no pregão de ontem. Hoje a gente veio dar aqui, ó, mais um teste nessa região. Se a gente for acompanhar aqui pelos 5 minutos, esse teste já veio logo na abertura. Pô, Alisson, mas a gente não marcou aqui, ó, a região de Fab4, não dava para vender essa região aqui pelo trade de Fab4? Bom, a gente já tinha marcado a região de Fab4 do pregão de ontem e a gente abre com um candle de venda. Pela estratégia de Fab4, seria uma venda perdendo esse candle 1. Só que a gente tem que entender qual é o contexto que o mercado se encontra. Pô, tem uma zona compradora nessa região aqui, ó. É um suporte, é uma região de alvo. Eu tenho também já um preço abrindo numa distância considerável já em relação às suas médias. Então, eu já estou vendendo aqui um candle um pouco mais afastado da média móvel de 20, por mais que ele tenha aqui a sua ignição de movimento. Ele já está mais afastado, então se eu fosse pensar em vender essa barra 1, eu já estaria aqui uma distância de praticamente 400 pontos da média móvel de 20. Já estaria dentro dessa região de suporte, então não vale fazer essa venda aqui pela região de Fab4. Pelo contrário, né? A gente localizou essa região, a gente ficou de olho justamente por esse contexto. O preço estava chegando para romper essa região de fundo de uma maneira afastada das médias. Pô, se até for descer todos os time frames, olha só, o 2 minutos, o 1 minuto, eu não tenho apoio de nenhuma média para conseguir romper essa região importante aqui que a gente tinha traçado como alvos. Então isso é muito difícil de conseguir ocasionar esse rompimento. Por conta disso, a gente trabalhou justamente esperando a falha do rompimento desse nível de suporte, desse alvo aqui de Fibo. Então, a gente já tem aqui uma baita de uma rejeição dentro desse candle pavio aqui. Depois eu deixo a barra número 4 aqui para o 1 minuto. Nesse caso, diminuir mais ainda o meu time frame para conseguir localizar um bom gatilho para a gente conseguir pegar essa operação. E foi justamente aqui, ó, nesse candle 4 que a gente comprou. Bom, nesse candle 4 eu estou numa região de suporte, eu tenho cenário de afastamento para as médias móveis, eu tenho uma maior probabilidade de retorno do que de rompimento dessa região. É um trade na contratendência que a gente tem aqui uma taxa de assertividade bastante grande nele, mesmo sendo trade contra tendência, devido ao seu afastamento e à sua região. Uma bela de uma operação. Pelo 2 minutos esse gatilho ficou um pouco mais caro, porque a compra do 2 minutos veio aqui, ó, no rompimento dessa barra número 2, já tinha um risco retorno reduzido, então com o time frame menor a gente conseguiu antecipar e gerar um stop aqui, ó, barateza, né? Pô, o stop dessa operação foi de 140, 150 pontos dentro desse movimento. E a gente fez aqui um trade inicial de retorno às médias. Só que quando eu retorno às médias, as médias não conseguem mais conduzir o preço. Olha só, a gente consegue atravessar essa região de médias. E aí que eu venho para a abertura desse pregão, analisando o que a VWAP vem fazendo. E ela vem servindo como suporte para a gente. Então eu gosto de analisar também a região de VWAP nessa abertura desse pregão. Bom, se a gente tem essa mega dessa defesa compradora, a gente consegue permanecer no terço dessa barra aqui, o que significa que o comprador vem defendendo essa região. Ancoro na região da VWAP
e coloco essa segunda barrona, que a gente inclusive era um horário de notícia que gerou essa volatilidade às 9h30 aqui da manhã. A gente teve essa notícia, gerou essa volatilidade aqui para cima. Eu já tinha aqui possíveis alvos dessa movimentação pelo espelhamento aqui já do dia, barra 2 com barra 1 para cima, e eu também tinha retrações de Fibogap aqui para acompanhar esse movimento da barra 2 aqui para o fechamento do mercado. Bom, a gente segurou nesses níveis de retração, promovendo aqui um pullback desse movimento. Só que se a gente for analisar contexto de forças, olha o tamanho dessa barra número 3 aqui do 2 minutos. Olha o tamanho dessa barra número 15 aqui também do 2 minutos. Então, eu não tenho força vendedora dentro desse movimento aqui. A força está do lado comprador. Qual que é a dificuldade de conduzir esse trade na ponta da compra? Que eu tenho uma cacetada de coisas pela frente. Bom, em todos os time frames eu vou ter médias. Pelos 5 minutos eu tenho média na frente. Pelo 10 minutos eu tenho média na frente. Pelo 15 minutos eu tenho média na frente. Pelos 60 minutos eu tenho as médias na frente. Então, é um trade comprador que eu vou ter mais dificuldade para seguir esse caminho. O meu caminho ele não está limpo pela frente. Além de médias que eu tenho aqui, que a gente utiliza dentro do operacional, eu tenho retrações de movimentos de quedas. Então, eu tenho retração desse movimento da queda, tenho retração desse movimento aqui, desse movimento aqui. Então, é um trade que vai exigir mais paciência de fazer uma condução da operação. Que a gente vai poder ter travas no meio do caminho que vão gerar pullbacks um pouco maiores. E aí é justamente o caso da gente conseguir trabalhar as regiões, fazendo saídas parciais, remontando posição, fazendo saídas parciais, remontando posição. Dessa maneira a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo dentro da movimentação. Então, o primeiro gatilho que a gente teve comprador foi aqui, ó, no pé do dia, pelo candle número 4 do 1 minuto. Eu subi fazendo parciais nessas regiões aqui de novas máximas e retrações de Fibo desse movimento desse Fibogap. Depois disso, olhando aqui o cenário do 2 minutos, a gente consegue ultrapassar a região das médias e a gente volta aqui dentro de uma maneira cadenciada, protegidos por esse evento de potência número 15 comprador. Esse evento de potência aqui, ó, comprador, ele forma como se fosse um campo comprador dentro dessa movimentação. Então, os pontos de anulação de vendedores foram pontos de adição que eu fiz aqui do preço. Eu fiz uma adição nessa barra número 20, do 1 para 22. Eu fiz uma nova adição nesse candle 28 para 29. E fiz uma nova adição aqui no rompimento dessa região. Então, vim trabalhando novas adições depois que eu já tinha desmontado parte da minha operação aqui com as saídas parciais. Então, eu estou comprando contra o movimento de queda. Eu vou trabalhando o preço para conseguir ficar um pouco mais confortável. Remontei minhas posições. E fiz o quê? Saídas em regiões de importância aqui, ó, máximas anteriores. Média de 200 do 2 minutos. Eu tinha a região do bola aqui também, ó. É a região dos 121 mil pontos nessa região. Eu tenho também aqui uma 200 dos 5 minutos, que era uma região bruta aqui de parada do preço. Se eu pegar o movimento aqui, essa última pernada de queda, eu também tenho retrações dessa última pernada. Olha lá, região de 61%. Tenho troca de polaridade aqui com essa região. Então, é uma série de confluências que a gente identificou potencial parada do preço. Aqui, inclusive, a gente teria uma oportunidade de fazer uma operação na contratendência, de vender essa barra número 36. Essa venda aqui dessa barra 36 dos 2 minutos é um gatilho de RBR. Olha só o conteúdo aqui, ó, da nossa apostila. Uma Red Bar Reversal contra tendência. Uma barra aqui de venda num cenário de afastamento para fazer o trade de retorno às médias. Era justamente o gatilho que a gente tem nessa barra número 36. Só que a partir do momento em que eu identifico essa potência de compradores, as barras sólidas do lado do comprador, esse trade ele passa a ser um trade contra a tendência de retorno à região aqui de médias, região de retrações. Então, por isso eu não virei a mão, eu não fiz a venda dessa barra, eu só fiz as minhas saídas parciais nessa região de interesse e fiquei segurando o residual, esperando para fazer um pullback. Eu ainda estava sobre a força de compradores e esse pullback realmente foi aqui, ó, bastante amplo. Pô, devolvi aqui, deixei voltar 500 pontos essa operação, mas a princípio de um tamanho maior de movimento. Eu estava esperando uma expectativa maior de movimento. Aqui eu estava casando também a análise
juntando com os 5 minutos. Olha só como os 5 minutos ficou um pullback bem tranquilo na média móvel de 20, alinhando esse movimento. Eu estava sobre a força dessa barra número 7, a força da barra 12, 13, 14. Então, o comprador realmente dominando a movimentação do índice de hoje, mas com possibilidades de fazer vendas para buscar esse trade de retorno. Então, pelos 5 minutos aqui, nós temos mais um gatilho de entrada, mais uma possibilidade de adição de posição. A partir do momento em que os compradores voltam a mostrar força, essa barra 44 é uma nova ignição de continuação do movimento. Aqui eu tenho um pullback com várias barras sequenciais. A partir do momento em que eu anulo a cor contrária com potência, posso fazer uma reentrada, posso fazer uma adição de posição. Posso remontar aqui as minhas posições e, de novo, olha a região da VWAP aqui, ó, ajudando a segurar esse preço e trazer novos candles de força. Esse candle 44 também é um candle PFR, um preço de fechamento de reversão. Então, tudo confluindo aqui a favor do movimento comprador, novo ponto de entrada possível, ou então na anulação dessa barra número 46 também seria uma nova oportunidade agora acima das médias. 5 minutos alinhado, 2 minutos alinhado, o preço teria potência aqui para correr por um time frame maior. 15 minutos estava ativando essa movimentação aqui de retorno. E aí a gente veio como alvo para buscar a região da média móvel aqui de 200. A gente também estava traçando alvos possíveis de espelhamentos aqui dessa movimentação. Então, eu posso espelhar esse Fibogap aqui, desse V a partir do rompimento dele, ó, dessa máxima. A gente ativa, tem primeiro, tem segundo alvo aqui nessa região. E eu também poderia trabalhar com um movimento um pouco mais reduzido, menorzinho, desse fundo do 44 para esse topo anterior. Primeiro, segundo alvo aqui também atingidos dentro dessa movimentação. Então, foram aí os alvos que a gente buscou, além da média móvel de 200 dos 15 minutos. Ele já chega nessa região bastante esticado, bastante cansado. É também uma movimentação que chega bem exausta aqui já nessa região. Deixa as médias para trás, a 20, a 8, a 20. E aí também, aqui que eu fiz a saída da minha posição. Aqui eu fiz a saída da minha operação, porque aqui já tinha um contexto para um pullback maior ainda do que a gente tinha tido aqui no começo do dia. Aqui ainda, ó, a gente tinha o controle até a média móvel de 20. Aqui a média móvel de 20 ela já tinha realmente ficado muito distante. A gente já chegou aqui, ó, no topo do movimento até a média móvel de 20, era mais de 670 pontos. Então, realmente muito longa essa movimentação. Aí eu fiz saída aqui no barra dessa movimentação. A barra número 23 também é o mesmo cenário que aqui aparece, ó, da RBR. No final do movimento já, preço bastante afastado, ponto de venda, ponto de stop, alvo aqui, ó, de retorno em relação às médias móveis. Então a gente tinha um alvo aqui bem interessante para voltar para a média móvel de 20. E foi um cenário onde a gente ativa a primeira venda na barra 23 e stop logo acima. Ela também é uma top in tail que está antecedendo um cenário de casa aqui nessa movimentação. Então um cenário bem legalzinho aqui para fazer também uma venda. Inclusive quem ficou de fora no nosso grupo do Discord conseguiu abraçar esse cenário de retorno que também pagou legal. Pagou mais de 400 pontos aqui de retorno para a média móvel de 20. E aí o mercado ele acabou aqui entrando num processo de consolidação. Quando eu entro num processo de consolidação, aqui ó, vai um segredo, assim ó, é um segredo segredoso, como diz o Stormer. Quando a gente entra num cenário lateralizado, olha só 2 minutos como ficou essa região, costurando média móvel de 20. Eu aumento o meu time frame. Quando eu aumento o meu time frame, eu vou para uns 5 minutos, eu também observo esse cenário aqui, ó, lateralizado. Quando eu começo a costuração da média móvel de 20, eu gosto de ir aumentando o time frame porque possivelmente o gráfico ele esteja arrumando a casinha num time frame maior. E aí, por exemplo, eu vou para um 15 minutos. Opa, no 15 minutos eu já percebo o quê? Um cenário comprador defendendo lateralmente e esperando esse preço acabar afunilando aqui a média móvel de 20 com a média móvel de 8. Então, é um contexto que eu gosto de utilizar para justamente, às vezes aqui nessa meiuca, vai ter vários gatilhos, tanto para compra quanto para venda, que não vão dar sequência, que vão estopar. E aí você vai ficar igual doido tentando comprar, tentando vender, e o preço ele simplesmente está num processo de correção no tempo. Ele não está mais querendo corrigir no preço. Ele só vai ficar de lado até realmente o tempo passar para o preço começar a se alinhar. E eu consigo identificar isso no 15 minutos.
Bom, aqui nessa região já está um pouco mais afastado da 20, já está ruim para comprar. Tá ruim para vender porque eu estou próximo da 20 também. Aqui, ó, vai ser um trade de risco-retorno incompatível. Então, o preço ele anda de lado, justamente aguardando as médias afunilarem. Vai aí o segredo para quando você vê o mercado consolidado, aumente o seu time frame para você conseguir identificar o que está acontecendo naquele momento. E aí a gente realmente tem a investida de compradores, testa a 200 do 15 e entra esse fluxo aqui vendedor. Já era uma região aqui também, ó, onde o vendedor já tinha atacado anteriormente. Aqui o comprador parou de subir e voltou a cair. Aqui, mais uma vez, o comprador parou de subir e voltou a cair. Agora com a confluência da média móvel de 200 dos 15 minutos. Diminuindo o nosso time frame, a gente começa a perceber que a média ela acaba falhando a condução do preço. Ó. Aqui eu alinho a 20 com a 8, tento fazer a saída do movimento, não consigo mais, eu rejeito, volto para a média móvel de 20, que era onde estava saindo a força do movimento, e a força não vem mais. Cadê os compradores aqui? E aí a gente acaba perdendo a média, volta para testar as médias, a 8 realinha com a média móvel de 20, e aqui a gente tem um gatilho bem interessante vendedor. Um Bear 180 ancorado na média móvel de 20 e média móvel de 8, ambas alinhadas e com amplitude até a média móvel de 200. De novo, esse movimento aqui de venda, a gente vai fazer como um trade de retorno a esse movimento. Porque eu tenho uma força muito grande de compradores aqui nessa movimentação. Se eu pegar uma retração, ó, deixa eu limpar um pouco o gráfico. Se eu pegar uma retração desse movimento todo de alta, do topo ao fundo, eu observo que a primeira correção foi na região de 38%. A gente não conseguiu renovar a máxima. Então, a próxima correção que eu posso ter para buscar novas liquidezes é até a região de 50%. E esse 50% aqui estava bem confluente ainda, porque eu tenho troca de polaridade, antes era um topo, agora vira o quê? Um fundo, possível resistência virando suporte. Tenho média móvel de 200, retração de 50%. E eu chego nessa região esticadaço. É uma região que eu chego aqui para agredir em quantas barras pelos 5 minutos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras consecutivas. Se você fez a venda aqui, obrigação sua é sair nessa região aqui, de retorno para a média móvel de 200. Porque aqui a gente já está acionando um cenário, de novo, contra a tendência. O mesmo cenário que acionou no gatilho 23 aqui para vender, acionou no gatilho 87 aqui para a gente comprar. Então o preço volta em relação à média móvel, ultrapassa mais uma vez. Aqui estava mais legal ainda porque eu tenho também a região aqui para confluir. Retração, troca de polaridade, média móvel de 200. Esse gatilho aqui é uma GBR, uma Green Bar Reversal dentro da nossa metodologia. É um candle bem legal porque ele tem stop só dele mesmo, com a possibilidade de pegar a virada desse movimento aqui. Mesmo cenário desse, ó, é esse o risco que eu vou correr, com a chance de poder pegar um movimento maior ainda. Essa movimentação, quando a gente enxerga pelos 5 minutos, esse pullback, ele foi saudável se eu for olhar pelos 60 minutos. Olha só o que eu tenho nos 60 minutos. Até o momento eu estou tentando fazer a ativação aqui desse cenário de Martin Bull. E aí eu estou sendo suportado agora pela média móvel de 20. Então esse pullback ele justamente tem a característica de um pullback e não de uma reversão de movimento. Por isso é importante a gente conseguir entender qual é o tipo de operação que a gente está realizando e qual é o potencial dessa operação que a gente está realizando para conseguir explorar e acabar não deixando dinheiro na mesa dentro de cada movimentação que a gente consegue enxergar aqui. Essa foi a movimentação que a gente localizou para o índice. Eu mesmo só fiz aqui um único trade no dia, que foi comprar essa barrinha 4 aqui do 1 minuto. Trabalhei o meu preço e fiz a minha saída na condução da minha operação quando perdeu esse candle aqui, ó, 53. Na barra 62 foi meu stop out dessa operação, comprando aqui nessa região de fundo. Foi um trade aqui que a gente chegou a pegar mais de 1.400 pontos, mas me tirou na proteção com 1.200 pontos. Única operação aqui do nosso dia para esse índice. Bom, índice visualizado, vamos visualizar aqui agora o Doletas. Bom, dolinha a gente tinha marcado, para quem assistiu aí o vídeo de fechamento de ontem, eu já tinha marcado essas extremidades. Essas extremidades aqui, trabalhando dentro de uma região vendedora, dentro de uma região compradora. A gente finaliza aqui o pregão de ontem com um cenário um pouco amplo entre média móvel de 20 e média móvel de 8. A gente estava sendo suportado pela 200 do 2 minutos. Só que a 200 do 5 estava um pouco mais afastado desse movimento.
E onde que a gente abre dentro dessa movimentação? Tentando romper a máxima desse movimento. Quando eu tenho esse preço trabalhando dentro de um cenário de uma lateralidade um pouco mais ampla, quando eu já abro para fazer esse rompimento, existe uma grande chance da gente acabar falhando dentro desse rompimento. Foi justamente a primeira oportunidade que a gente conseguiu visualizar. Olha só o candle dos 5 minutos aqui, ó, já rejeita bastante nessa região. Aqui pelo gráfico macro, eu tenho também uma retração de 50%, ó, passando nessa movimentação. Eu vou lá para o gráfico semanal aqui com vocês para visualizar essa movimentação. E olha lá o gráfico semanal. A gente está voltando para dentro dessas retrações e a gente testou essa região dos 50% logo na abertura. Eu tenho uma troca de polaridade também, ó, realizada nessa região. Então era uma região mais macro que a gente estava de olho. O preço já abre testando essa região aqui na primeira barra dos 5 minutos, rejeita essa região, abre acima da máxima aqui já anterior também. Eu tenho um cenário de um afastamento duplo, é o mesmo contexto que eu expliquei aqui no índice, é tentar romper uma região de uma maneira afastada, onde está a média móvel de 20, onde está a média móvel de 200. Se eu colocar um pé de galinha aqui na tela, ó, preço, média móvel de 20, média móvel de 200. Esse tridente, ele forma como se fosse um pé de galinha. E isso impossibilita um rompimento de qualidade. Por conta disso, dava para trabalhar também num contexto aqui de contra-tendência. Bom, pelos time frames menores, ó, olha o 3 minutos aqui. Pô, falar para vocês aqui que eu tô gostando bastante de analisar o time frame de 3 minutos. Uma galera ali na sala começou a compartilhar resultados bem legais, entradas bem legais pelo 3 minutos. É um cenário que não tem tanto ruído quanto o 2 minutos e é um pouco mais rápido do que o 5. Então eu que gosto aí de flutuar bastante dentro dos time frames, a gente está localizando excelentes gatilhos dentro do 3 minutos. Então já fica a dica aí para você observar o 3 minutos, não para você mudar, mas observe o 3 minutos aí se você opera a metodologia, porque está entregando gatilhos bem legais. Então eu tenho essa mega rejeição aqui já, pelo cenário, por exemplo, do 3 minutos. Já deixo aqui o meu cenário da VWAP servindo como nível de resistência para o dia e candles vendedores nessa região. Então trabalhando aqui numa região junto com o afastamento também pelo 3 minutos, pelo 2 minutos, ó, também estou num cenário de afastamento. Foi possível a gente conseguir localizar esses gatilhos aqui, ó, top in tail também, toda ancorada na região da VWAP, para buscar por esse trade de retorno. Região inicial de alvo que a gente tinha, retorno para a média móvel de 200, fundo anterior, que era a região aqui de falso rompimento da lateralidade, a gente tende a buscar a região de fundo anterior. Então aqui era uma região bem legal de alvo, VWAP do dia anterior também era uma região de alvo aqui para esse trade do Doleta. Foi um trade que pagou mais de 20 pontos aqui, 25 pontos em linha reta, fez a galera praticamente já terçar na primeira hora do dia. Mas depois a gente ainda entrega alguns movimentos legais, ó. Pullback nessa região, a gente corrige 50% desse movimento de baixa. E aqui eu já imagino como se fosse esse cenário aqui, ó. Um mega movimento de queda, movimento de pullback cadenciado, barra de ignição aqui, de continuação dos vendedores nesse candle número 30 do 2 minutos. Eu tenho aqui também um cenário de uma barra verde ignorada que dá sequência nesse movimento para baixo. Mais um pullback cadenciado, mais um bear 180, mais um cenário vendedor aqui dessa movimentação. O 3 minutos aqui deixou também um cenário de um caso em situação especial e essa barra número 30 é uma RBR a favor da tendência, um candle bem legal para ser vendido. E a partir desse momento a gente já tem alvos de espelhamento aqui desse dolinha. Bom, eu consegui romper essa região ativando esse asão aqui para baixo. E aí a gente pode vir buscar vendas com alvos de Fibo. Pego aqui minha projeção, topo do dia de hoje, fundo anterior perdido. E olha lá quem que a gente vem cravar. A gente vem cravar exatamente o alvo de Fibo dessa movimentação aqui. 100% desse movimento aqui, desse asão espelhado para baixo, foi justamente essa região aqui de alvo a partir desse rompimento dessa linha aqui. A gente veio buscar o 100%. Além desse 100% de alvo de Fibo, que mais a gente tem? Olha a região do bola aqui, ó, 5.400, uma região bem importante para esse dolinha, região do bola. Eu já tinha entregue aqui, ó, praticamente 3 pernas de venda, já era um contexto de realização do movimento. Pelos 60 minutos eu estava em cima da média móvel de 20, já tinha cumprido o alvo de Fibo, estava em cima da região do bola. Então
todo esse contexto aqui, se eu puxar também retração desse movimento, a gente enxerga nível de retração de 61%. Todo esse contexto aqui possibilitaria, pelo 2 minutos, pelo 3 minutos, eu tenho um poder das triplas aqui, ó, um cenário bem legal de entrada na contratendência, era o fundo do dia e eu tinha todo esse nível de confluência nessa região. Então, uma bela de uma entrada contra tendência, o preço pagou muito rápido aqui, ó, até a 20 pagou mais de 10 pontos. Isso aqui foi o fundo do dia, né? Uma localização bem interessante para fazer esse trade de contra tendência. Alinhado pelos 5 minutos, eu tinha um cenário de um CDB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras consecutivas. Um baita de um movimento aqui, que ele faz aquele cenário que, pô, ele distorce demais do preço. Então, o preço ele tende a fazer esse repique e voltar. Então, olha só que entradinha, até pelos 5 minutos, se você opera os 5 minutos, aqui era uma baita de uma entrada. Preço chega na região do bola, cumpre alvo de Fibo, várias barras sequenciais consecutivas, trade possível inicial aqui, ó, de retorno à média. Preço já falha fundo, forma fundo ascendente e vira mais uma vez para movimentação altista. Aqui a gente já começa a enxergar mais uma vez a força dos compradores aparecendo no gráfico. A força dos candles vendedores diminuindo a sua potência. Olha o tamanho desse pullback, até se eu for olhar aqui, ó, pelos 5 minutos, olha a diferença de potência entre as forças. 2 candles compradores produzindo esse movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles vendedores produzindo mais ou menos a mesma potência. Onde que está a potência desse movimento? Do lado comprador. Olha só aqui que entrada legal nessa renovação aqui, violação da cor contrária. Ou então apoiado já por essa barra 75, saindo de todas as médias. Preço aqui, ó, dá continuidade dentro de um cenário de continuação dessa BTzinha 78. Já com troca de polaridade nessa região rompida aqui, ó, anterior. Região de VWAP, pô, baita entradinha do dólar aqui nesse candle 78 dos 5 minutos. E olha a puxada que esse preço dá. Aqui eu tenho também região de máxima anterior, que ele voltou aqui para a máxima do dia buscar. Além dessa região aqui macro, a gente pode trabalhar também com alvos de Fibo. Eu tenho aqui um movimento, ó, de impulsão de alta. Primeiro, segundo alvo atingido aqui na lata cravado. Também posso trabalhar com alvo do espelhamento com o fundo 46. Primeiro, segundo e terceiro alvo aqui cravados nessa movimentação. Então, índice e dólar entregaram lindos movimentos para o pregão de hoje. Dentro da nossa metodologia aqui foi um dia bem legal. Excelentes operações tanto no índice quanto no dólar. E esse vídeo aqui merece o teu like, né? Antes a gente se despedir aqui, ó, deixa seu dedo no like, não esquece. Encaminha para aquele teu colega aí que gosta também de estudar gráfico, quer ver um review aí do dia. Posto aqui todos os dias o fechamento de mercado. Tamo junto e até amanhã.